problema, inclusive, da atividade 16. Vamos desenvolver ele e resolver aquele problema, então, da corrente. Então, para eu chegar lá na corrente, eu preciso saber quem é o quê, né? Porque o I, a corrente, que é o nosso produto final, ele depende de saber quem é a quantidade de carga que tem no capacitor a cada instante. Para eu saber qual é a quantidade de carga no capacitor a cada instante, né, eu preciso resolver essa equação diferencial. Então, se eu olhar para o problema, eu vou ver o seguinte. Eu conheço quem é o R, eu sei quanto é a capacitância, eu sei quem é a força eletromotriz. Então, é só substituir na sopa de letrinhas, que é a equação diferencial, eu tenho isso aqui, né? Bom, substituir de forma nua e crua. Botei C no lugar do R, 10 a menos 2 no lugar do C, né? 400 cosseno de 2T no lugar do E, nu e cru. Tá. O que vai acontecer agora? Então, agora, eu vou dar uma simplificada, né? 100 vezes 10 na menos 2 é 1. Então, vai ficar o que aqui? 400 que divide 100 dá 4. Bom, para nós resolvermos uma equação diferencial de primeira ordem, é necessário que a gente isole a derivada. Então, isolando a derivada dq dt, eu vou ter o meu f, eu vou ter isso aqui que vai ser o que a gente chama de f de t. Aí vem uma dúvida bem corrente, quem corresponde ao x e quem corresponde ao y, ou seja, quem vai no eixo horizontal e quem vai no eixo vertical. Ora, é muito simples. O tempo é minha variável independente, e variável independente sempre vai no eixo horizontal. O que é minha variável dependente, porque ela depende do tempo, então ela vai no meu eixo vertical. Tá? Bom, eixo vertical, variável dependente. Eixo horizontal, variável independente. Então, chegamos aqui. Então, meu f de t e q é 4, cosseno de 4t menos q. Então, ele pede para simular a carga no capacitor no intervalo de 0 a 20, sem subintervalos. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá, vou direto para o... Vamos pegar primeiro quem é nós vamos fazer para o Runge-Kutta. Vamos fazer o K1, o K2, o K3 e o K4. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá direto para o Excel. Para o nosso Excel. Vamos tratar isso. Nesse problema aqui do capacitor, vou botar aqui o problema do capacitor. Então, nesse problema do capacitor, nós temos o seguinte, nós vamos simular, né, em 20 segundos. O meu tempo inicial é 0. O meu tempo final é 20. Eu vou ter 100 subintervalos. Então, o meu dt ou h vai ser igual a quanto? Vai ser 20 menos, vai ser o final menos o inicial, dividido por n. Ok. Beleza. Vamos começar aqui o Runge-Kutta. Eu vou ter a minha linha, né? Número de linhas. Eu vou ter o tempo. Eu vou ter o f do tempo. Eu vou ter o K1, o K2, o K3 e o K4. Bom, na minha linha 0, quem vem na linha 0? A minha linha 0 é meu tempo inicial. Tá? O meu f de... antes de nós falarmos no meu f de t, eu não vou botar o f de t aqui. Vou arrumar isso aqui, que eu fiz errado. Eu vou ter meu Q inicial. E aqui eu vou ter meu f de t. Tá?
Não preciso do meu f de take. Vou isso aqui. X, Ctrl P. Quem é meu Q inicial? Então, o meu tempo inicial é 0. Quem é meu Q inicial? Nós vamos ter que voltar lá e ver quem é meu Q inicial. Tá? Ou seja, qual é a condição inicial do problema? O problema tem uma condição inicial. Onde é que está? Então, o meu Q inicial, ó, o que ele diz? Inicialmente, ó, não haverá carga no capacitor, ou seja, Q de 0 é 0. O que ele está dizendo aqui para mim? Quando o tempo é 0, né? Ele está dizendo para mim o quê? Que quando o tempo for 0, o Q vale 0, né? Ou seja, o Q vale 0 quando o tempo for 0. Porque o Q é uma função do tempo, né? Ou seja, o meu Q está no eixo horizontal, no eixo vertical. Então, o meu Q depende do tempo. Então, conforme a condição inicial, e repito, trabalho com equação diferencial e numérico sempre vai ter que ter a condição inicial, né? Porque nós não trabalhamos com expressões gerais. Isso fica lá na disciplina de equações diferenciais. Então, no tempo zero, o meu Q é zero por causa da condição inicial que está lá no problema. Tá. Quem é meu K1? O meu K1 é F de T e Q. Quem é o F de T e Q? Ah, não lembro. Eu não lembro. Eu vou lá no PowerPoint. Aqui, né? Então, meu F de T e Q é esse aqui. Vamos colocar ele. Ctrl C. Não, esse aqui é outro problema. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Vou pegar meu F de T e Q, vamos colocar aqui. Vamos fazer inserir texto. O meu F de T e Q, meu F de T e Q, esse aqui, né? Então, essa aqui é a expressão do F. Tá. Então, 4 vezes o cosseno de 2 vezes o T menos o Q. Aqui. Não precisa esse parênteses. Dá 4, né? Agora, como é que fica o meu K2? 4 vezes o cosseno de quem? 2 vezes, abre parênteses. O T faz o papel do X. Então, vai ficar P mais o H, né, fixo, dividido isso por 2. Fechamos o cosseno. Menos o Q. O Q faz o papel do Y. Vai ficar Q mais o H vezes o K anterior, dividido isso por 2. Feito o K1. Agora vamos fazer o K3. Para isso eu vou copiar o K2, vir aqui, com meu sinalzinho de igual e colo. Então, para eu fazer direitinho o K3, eu sei que eu tenho que retomar o anterior. E aqui ele está retomando o K1. Então, eu venho aqui no H3, né? Então, H3 e eu troco por 3, né? Ou seja, eu tiro essa célula, coloco esta. Simples assim. Aqui no K4, mesma coisa. Né? Eu já venho e já colo, né? Quando eu colo, eu vou mudar, porque o K4 eu não tenho as divisões por 2. Em vez de H, eu vou colocar J, né? Então, coloquei o J, dou Enter. Ok. Então, vamos agora para a segunda linha. Eu vou fazer o contador. Aqui, eu vou contar o tempo. Ou melhor, o anterior
mais o ΔT fixo. Agora, quem é o K? Ou melhor, o Q? O Q a gente vai aplicar o Runge-Kutta. O que é o Runge-Kutta? É o anterior mais o H fixo dividido por 6 vezes o K1 mais 2 vezes o K2 mais 2 vezes o K3 mais o K4. E é isso, né? Certo. Ali. Beleza. Então, arrastamos. Então, vamos continuar arrastando. Agora vamos arrastar até n igual a 100. Vou arrastar com vontade. Ó, eu já passei, né? Vai até 100. Ó. No 100, a gente tem que chegar a 20. A nossa simulação vem só até aqui. Bom, vamos ver o seguinte. Vamos graficar isso. O que eu enxergo na tabela de 1 a 100? Eu não enxergo nada. Se algum de vocês enxerga, parabéns. Eu não enxergo nada. Então, eu venho aqui para enxergar uma resposta. Né? Venho, selecionei, inserir, gráfico. Eu pego o gráfico do contínuo, porque ele é um gráfico. Como nós estamos trabalhando com variável contínua, melhor a gente trabalhar com um gráfico contínuo, né? Aqui. O que eu tenho aqui? Olha, eu tenho a carga dentro do capacitor nesse intervalo aqui. Eu vejo que a minha carga ela se comporta de forma senoidal, né? Ora eu tenho muito, ora eu tenho uma carga positiva, ora eu tenho uma carga negativa, ora positiva, ora negativa. Bom, não sei interpretar isso fisicamente. Só consigo ver esse número. O pessoal que entende disso vai dizer o que isso significa em termos físicos. Tá. O que o problema estava pedindo? O problema estava pedindo a carga? Não, o problema não quer simular a carga. A simulação da carga, quem vai fazer vai ser vocês na atividade 16. Nós queremos simular a corrente. Né? Nós queremos simular a corrente. A corrente, o I, né? Quem? A derivada, a definição de corrente lá da física é a derivada da carga em relação ao tempo, né? Então, a corrente vai ser a derivada da carga em relação ao tempo. Onde é que está a carga? A carga está aqui. Então, eu vou pegar, vamos botar aqui, a corrente é dQ dt. Essa é a nossa definição. Então, como é que eu vou calcular essa derivada? Não tem uma expressão para calcular o Q, mas eu tenho uma tabela de Qs. Tá, vamos começar. Eu vou calcular de forma ascendente. Ou seja, como é que eu vou calcular isso de forma ascendente? Então, eu vou fazer o meu Q na posição I mais 1 menos o meu Q na posição I dividido por H. Bom, o H é 0,2. Lembrando, aqui é posição. Então, se é a posição ascendente, então vamos lá. Quem é meu... Aqui eu estou na posição 0. Então, a posição 0, eu vou pegar a posição 1, o meu Q1 menos o meu Q0, dividido isso por H. Vamos fixar ele. Aqui está a minha corrente inicial. Tá? Então, está aqui. Agora, eu vou vir aqui e vou arrastar. Arrastando. Vou vir até aqui. Tá? Bom, aqui ele passou. Tá? Ele passou e a gente... Ele passou, alguém vai dizer, mas ele não tem problema, porque existe a posição 101. Não, não existe a posição 101. A posição 101 foi na hora que eu arrastei um monte. A posição não existe, então eu vou excluir ela. Porque a gente só está simulando
dentro de um intervalo fechado. Claro que isso aqui é uma simulação de tempo, todo um certo contexto, mas quando a gente está simulando dentro de um intervalo, tem que ser estritamente nesse intervalo. Então, eu vou pegar, nesse caso aqui, como eu fiz ascendente, nesse eu vou fazer descendente. Este mesmo. Finalizou. Por fim, eu vou agora fazer o gráfico para ver como é que ficou essa relação qual foi o comportamento da corrente, né? Então, já que eu simulei a corrente por um intervalo de tempo, eu venho aqui, seleciono o tempo e a corrente. Nós vemos isso aqui. Ok. Temos esse resultado. Não podia ser muito diferente, porque se isso aqui não ia ser diferente de uma senoide, né? Porque se aqui eu tenho uma combinação de senos e cossenos, e eu derivo senos e cossenos, eu vou ter senos e cossenos, né? Então, não seria de esperar algo diferente. Como isso aqui se trata de uma equação diferencial, e como eu peguei isso aqui um problema de um livro de equações diferenciais analítico, né? Então eu tenho uma solução analítica. Né? Nós temos uma solução analítica. Esses problemas todos aqui, praticamente, eu pego eles de livros de equações diferenciais, analítico. Então, vamos ver o seguinte. Vamos pegar aqui a minha solução. Analítica. Minha solução. Vocês estão vendo Excel, né? Se não estão vendo Excel, me avisem. Sim. Agora que eu me perdi numa jogada que eu fiz. Por isso que eu fiquei com dúvida. Então, vamos botar a solução analítica. E só para me orientar, aqui está a minha solução analítica. Então, vamos ver o seguinte. Será que a gente fez certo? Vamos botar lá. 4/5 vezes o EXP na menos I, ou melhor, na menos T. Vamos lá. Na menos T. Mais 16/5 vezes o cosseno de 2 vezes o T. Menos 8/5 vezes o seno de 2 vezes o T. Ó, deu 4. Vamos ver aqui. Ó, valores no começo não estão muito próximos, mas depois a gente vê que eles são próximos, né? Ó. Vamos até aqui. Vamos ver o seguinte. Vamos comparar os resultados. Comparando os resultados. Seria gráfico. Os dois. Ó. Se eu colocar vamos botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar essa aqui também junto. Meu analítico está aqui. Olha só. Quando eu comparo o analítico com o numérico, eles são bem próximos. Né? Por que eles não dão exatamente um em cima do outro? E vocês vão dizer assim, mas aqui dá para ver que tem um erro bem significativo. Né? Se eu comparar aqui um e outro, dá para ver que em alguns o erro é bem grande.
Um dos motivos desse erro é pelo fato de que a aproximação de derivada que a gente está usando é a mais simples de todas. Tá? Então, esse é uma justificativa bem plausível. A aproximação que a gente está usando é a mais simples. A gente não está usando uma derivada, uma aproximação mais sofisticada. Existem aproximações muito mais sofisticadas, tá? Mas a gente não vai falar delas. Então, por isso que existe esse erro. Mas a gente pode perceber que a aproximação de derivada que a gente está usando, mesmo que ela seja simplesinha, ela consegue chegar bem próximo do valor exato, que é o valor analítico. Tá? Bom, esse aqui era o probleminha que a gente tinha na semana passada, né, que a gente não conseguiu terminar, e agora sim a gente conseguiu terminar. Então, vou voltar lá para o nosso problema de nosso PowerPoint. Tá? Bom, quando a gente tem uma derivada de segunda ordem, é uma derivada segunda. Quando a gente tem uma derivada segunda, a gente também vai ter um esquema ascendente, um esquema descendente, e agora a gente vai ter um esquema centrado. Tinha esquema centrado para a primeira ordem? Tinha. Eu não mostrei para vocês, mas ele já vai aparecer. O esquema centrado é o que a gente vai usar daqui a pouquinho. Então, eu tenho um esquema ascendente, né? Mesma coisa, mais 2, mais 1. Né? Ou seja, se eu vou fazer o f de 0, então vai ficar 0 mais 2, 0 mais 1. Então, vai ficar 2, 1, 0. Vou fazer o esquema centrado, mesma coisa, né? Mais 1 e menos 1. Bom, na última linha, eu sempre vou ter um problema descendente. Né? Se eu for fazer um esquema centrado, na primeira linha, melhor, eu vou ter sempre um esquema aqui nós temos que ter um cuidado, né? Deixa eu ver uma coisa. Tá. Eu não vou resolver esse problema aqui. Esse problema aqui, ele não é... É um problema interessante, eu vou deixar como vocês façam como exercício, mas eu não vou resolver ele, porque senão não vai dar tempo de tratar do que é importante. Então, vamos botar aqui as linhas. Tem duas linhas. Aqui sempre eu vou usar algo centrado. Tá? A primeira linha e a linha 0 e a linha 1, eu sempre vou usar um esquema ascendente. Por quê? Eu posso ter situações em que vou estar fora da tabela. Eu nunca posso pegar algo que está fora do domínio. Então, a linha 0 e a linha 1, vou pegar sempre um esquema ascendente. Nas linhas finais, n e n-1, vou ter sempre um esquema descendente. Tá? Nesse exercício aqui. Por quê? Porque eu não posso pegar coisas que estão fora da tabela. Tá? Essa é uma situação bem interessante. No trabalho de vocês, no grupo de vocês, alguém tem que verificar uma fórmula de derivada, né? Lá vocês vão ter que tomar cuidado com isso. Porque você vai ter situações em que talvez você saia para fora da tabela. E não pode sair para fora da tabela. Ficar sempre dentro da tabela. Para ficar dentro da tabela, ou você usa ascendente, descendente. Geralmente, no começo é ascendente, no fim é descendente, no meio é centrado. Bom. Vamos trabalhar agora, vamos para o que interessa, né? Aplicar em equações diferenciais. No trabalhinho, alguns grupos, né, vão trabalhar com esse tipo de equação diferencial aqui. Vocês viram esse tipo de equação diferencial na disciplina de equações diferenciais, resolveram isso, inclusive usando, por exemplo, transformado de Laplace. Mas aqui nós vamos resolver isso de forma numérica. Como nós vamos fazer isso de forma numérica? Aproximando as derivadas. Tá? Então, vou considerar minha derivada segunda vai ser aproximada
né, aqui. Aqui vai ser a minha derivada de primeira ordem. Né? Ah, professor, mas que esquema é esse? Esse aqui é um esquema centrado. A derivada de primeira ordem. Esse esquema aqui, ele é um esquema mais preciso. Por exemplo, lá no problema da corrente, se eu usasse esse esquema aqui, centrado, eu ia ter um resultado melhor. E são as duas derivadas que nós temos na equação. Nós temos essa derivada e nós temos essa derivada. Reorganizando tudo isso aqui vira uma sopinha de letrinhas, nós vamos ter uma fórmula fechada, recursiva, que é essa aqui. E ela se torna uma fórmula ascendente. Ou seja, nós vamos ter que nos preocupar com o começo dela, não com o fim dela. Tá? Ela vai chegar bem certinho no final. Né? Mas o problema que nós vamos encontrar com ela são os pontos iniciais. Porque se eu for calcular o y1, por exemplo, eu vou ter 1, né? E aí, deixa eu ver. Eu vou ter o y0 aqui, né? E aí eu posso ter problemas. Então, essa expressão aqui, a gente tem que se preocupar sempre com o começo dela. Então, vamos ver como é que fica. Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, condição inicial. Se eu tenho um i igual a 0, né, a minha condição inicial, na minha linha 0, eu vou sempre considerar a condição inicial. Bom, na linha 1, né, ou seja, na linha que vem logo abaixo, eu vou considerar a condição envolvendo uma derivada. Né? Condição essa que envolve uma derivada. Se vocês recordarem lá da disciplina de equações diferenciais, uma equação diferencial de segunda ordem, ela necessita de duas condições. Ela sempre vai ter duas condições. Aqui nós vamos estar trabalhando sempre com uma condição envolvendo uma derivada. Ou seja, eu vou ter essa condição inicial e essa condição aqui que envolve uma derivada. Né? Lá na disciplina de equações diferenciais, quando vocês tratavam de uma equação de segunda ordem, sempre foi apresentado duas condições. Né? Uma condição sem derivada e uma condição com derivada. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com essa condição inicial, né, eu vou chamar a primeira de y0, e a condição envolvendo derivada, que é essa aqui, né, ou seja, que é a derivada, eu vou chamar de A. Né, ou seja, y0 igual a A. Por exemplo, y' de 0 igual a 5. Então, o meu A corresponderia ao 5, né? Bom, se eu aplicar a definição de derivada numérica, eu posso ter o seguinte: o y de 0 é o y de 1 menos y0 sobre h. Portanto, o meu y1 vai ficar como? Né? Meu y1 vai ficar o y0 mais o valor do a vezes o h. Essa condição aqui, ela é uma condição que vai acompanhar agora de sempre. Toda vez que eu for montar uma tabela, minha linha K, linha 0, é a condição inicial. Linha 1, eu vou precisar dessa condição aqui, vai ser o y0 mais o valor do a, que é a minha derivada, né, vezes o h. E a partir da 2, então vai ser aquela fórmula que a gente usou anteriormente, né? O y(i) mais 1. A fórmula do slide anterior.
entender isso aqui melhor, porque eu imagino que tem gente aí que deve estar perdido, pelo menos os que estão olhando, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos aproximar, vamos resolver esse problema aqui e comparar com a solução analítica, né? Lá na disciplina de equações diferenciais, a gente podia fazer isso usando aquelas metodologias lá de variação de parâmetros. Era conta que não acabava mais, né? Mas aqui a gente vai usar um esquema numérico. Vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar tudo isso aqui, vou levar lá para o... Vou pegar isso aqui e vou levar lá para a Excel. Aqui, exemplo. Ele cola todo aqui. Todas as informações aqui. Nós queremos resolver esse problema aqui, né? Então, vamos começar o seguinte. Para nós resolver esse problema, vou começar com um x inicial, que é 0. Vou começar com o x final, que é 2 vezes π. Assim que a gente faz 2 vezes π no Excel. Ele pede um n de 40. Dessa maneira, eu vou ter um ΔX, ou um H, tanto faz o nome que for dado, que vai ser quanto? X final menos o x inicial, dividido isso por n. Tá aqui. Vamos ver as condições. Ele me dá a minha condição inicial. Vamos começar a montar a tabela. K. O x. O y. Por enquanto, assim. Na linha 0. Quanto vale meu x? Na linha 0, o meu x vale 0. Ou seja, meu x0. Então, na linha 0 é sempre o x0. Quanto vale meu y? Meu y na linha 0 vale 1. Agora vamos para a próxima linha. Né? Na linha 1. O meu x na linha 1 é o x anterior mais o ΔX. Quanto vai valer meu y? Bom, vamos olhar lá no Excel, lá no PowerPoint. O meu x, meu y1, vai ser o y0 mais a vezes h. Quem é o a? O a é a condição envolvendo a derivada. Então, vamos voltar lá. Bom, quem é meu a? Meu a é a condição envolvendo a derivada. A condição envolvendo a derivada é essa aqui. Y' de 0 é igual a 0. Então, a condição envolvendo a derivada é essa. Né? Ou seja, o a, vou botar assim, Y' de 0 é igual ao a, eu chamei de a, é igual a 0, né? Aqui, ou seja, essa informação que eu estou levando. Então, quem vai ser? Vai ser o y anterior mais esse valor aqui vezes o h. Repetiu. Agora, como a gente vai fazer o restante? Bom, para fazer o restante, nós vamos usar... Vamos fazer o seguinte. Aqui eu já tirei todas as informações que eu preciso, né? Vamos voltar lá no PowerPoint.
A live está quase acabando, vai ficar quase tudo para a próxima. Quase tudo não, tudo vai ficar para a próxima live. Vamos vir para cá. Vou pegar essa informação aqui.